Aqui tem um dado que eu teria que explicar em que consiste. O início de investigações preliminares. As investigações preliminares a cargo do Ministério Público da Argentina estão dentro do marco criativo da lei do Ministério Público e consiste em breves averiguações que tem a possibilidade de fazer o procurador sem judicializar esse tipo de investigação para fins de tratar de verificar se uma situação que se apresenta no início como suspeitosa configura delito ou não. E, nesse caso, se estima, se é assim, deve-se fazer a denúncia judicial e judicializar o caso. O FASE, como eu expliquei, trabalhava inicialmente em sequestros distorsivos, e essa modalidade não permitia a possibilidade de investigações preliminares devido ao fato que se começava a atuar a partir de se ter iniciado o delito em si. Com a modalidade de tráfico de pessoas, não apenas eles viram que resultava extremamente necessário projetar a proatividade dos representantes da Procuradoria do país, mas a própria unidade fiscal de Buenos Aires, a UFACE, encarou, desse ponto de vista, o início de investigações preliminares, obtendo dados, em princípio, de publicações jornalísticas que mencionavam sobre a exploração sexual, e uma vez confirmados a sua existência, que nesses lugares poderia haver indício do tráfico de pessoas, se enviava a denúncia às jurisdições correspondentes. Então, foi uma importante ferramenta no momento de dar início no resto do país, inclusive em investigações que se judicializaram através de investigações prévias pela UFASE. A UFASE também segue recebendo as denúncias anônimas que se canalizam através de um número 0800 que existe para esta finalidade pelo Ministério da Justiça da Nação, que remete as denúncias. Então, e inicialmente se contata para ver se alguns elementos que determinem essa possibilidade de delito, e nesse caso se faz a denúncia correspondente entre o juizado que se é considerado competente territorialmente. Outro dado muito importante, em que o FASE trabalhou muito na sua criação, é na criação de documentos que sirvam de ferramentas para investigação. Isso é basicamente a criação de protocolos de atuação. Esses protocolos de atuação se canalizam posteriormente como instruções do Procurador-Geral e se distribuem a todos os fiscais ou procuradores do país. Por isso que eu dizia hoje que essas indicações de como proceder em determinados casos são muito importantes, porque acabam sendo parte de um desenho de política criminal do Estado. Dentro delas, me parece que há algumas que são importantes de destacar, que têm a ver com o tratamento da vítima. Qual é o tratamento, sobretudo psicológico, que deve se dar a ela num primeiro momento, como intervir, e também se desenvolveram modelos de questionários para trabalhar com as diferentes etapas do delito, na sua primeira etapa de aliciamento, depois transporte e recepção ou exploração, que são extremamente importantes para os operadores do sistema que terão que enfrentar essa situação. Não apenas nós desenhamos o tráfico com fins de exploração sexual, mas temos também o tráfico com fins de exploração de trabalho. E isso representa mais dificuldade para o operador de justiça. Nesse caso, também, a UFASE desenvolveu um protocolo de atuação, onde, basicamente, para detectar os casos de tráfico, se trabalha sobre 3 eixos fundamentais. Um é a jornada de trabalho, a duração da jornada de trabalho, outro é o salário e o outro é as condições de trabalho. Então,
para ver se estabelece um lugar de residência, um lugar para dormir, se isso é fornecido para a pessoa que está realizando o trabalho, e também com relação às questões de higiene e insalubridade, como se apresenta a modalidade de trabalho. Basicamente, na Argentina, se detectaram duas situações referentes à escravidão de trabalho com maior incidência do ponto de vista penal. Uma tem a ver com assistência às oficinas têxteis como trabalho escravo. Isso tem uma importante presença aqui no Brasil, onde a maioria das vítimas são de origem boliviana, como se mencionou ontem, e a outra modalidade é o trabalho rural, que é alguma coisa que também está muito arraigado na nossa cultura, que existe já há muitos anos, que é os trabalhadores rurais têm muita precariedade laboral. De todos os casos denunciados, muitos poucos chegaram à sentença. Eu entendo que em 2011 só 2 casos de exploração de trabalho escravo, e a maioria dos casos são considerados como questões meramente administrativas. Outras das pautas orientadoras que o FASE deu para o tratamento do delito tem a ver, que são instrutivos para todos os fiscais do país, tem a ver com pautas orientadoras de como receber os testemunhos, tanto os testemunhos das vítimas de exploração laboral, como os depoimentos das vítimas de exploração sexual. Nesse último caso, se faz uma diferença se é de maior ou menor de idade, por exemplo, e se solicita que se extreme os recaudos não apenas para legalizar o devido processo, mas também tomar numa etapa de instrução o depoimento como algo que necessariamente pode ser deprimente, no caso, e pode gestar a possibilidade de que essa vítima não seja ouvida, por exemplo, no julgamento, porque se faça uma filmagem deste declaração de testemunho, como também o caso que, inclusive, não existisse uma pessoa imputada que lhe dê participação na defesa oficial para garantir a defesa numa situação hipotética. E também, no caso dos menores, se insiste que utilizem mecanismos para preservar a saúde psicofísica, ou seja, mecanismos de declarações de testemunho que já estão previstas legislativamente, mas que, na verdade, pouco uso teriam no Fórum Federal. Além disso, além de participar na criação de documentos no seio da Procuradoria-Geral da Nação, o FASE está encarregado de fazer a compilação no nível nacional e registrar as estatísticas. Isso é a efeito de mostrar a dinâmica do delito, e todo ano fazem com base nos registros do ano anterior. Mostrarei a seguir. Também fazem o treinamento e capacitação. Nesse ponto, essa unidade projetou parte das oficinas que são replicadas na Argentina. Sobre isso falarão as doutoras Pessoa e Ortiz, sobre perspectivas de gênero e tráfico de pessoas. Esses programas que foram projetados pela UFASE, juntamente com o Escritório da Mulher da Corte Superior de Justiça, também contam com a colaboração da Corte Argentina. Além de projetar essas oficinas, fazem palestras e oficinas específicas, não somente para os membros do Ministério Público, mas também para as forças da segurança, para sensibilizar principalmente o pessoal que deve trabalhar com esses delitos. Bem, agora, antes de passar para as estatísticas, devo necessariamente fazer referência
sobre o que que base tem os dados que eu vou mostrar. E eles foram retirados de 72 autos de processo. O auto de processo, brevemente, eu gostaria de explicar que é uma resolução de mérito intermediário que temos no nosso ordenamento processual na etapa de instrução, que estabiliza a relação processual e não equivale a uma sentença definitiva, já que nessa basta o grau de probabilidade de que o imputado seja autor penalmente responsável. Este é um dado importante para verificar como vão começando as causas na Argentina sobre o tráfico de pessoas. E se olharmos para os percentuais, verão que na maioria seria devido à denúncia da vítima e de familiares da vítima. E, na verdade, eu quero esclarecer isso. A maioria desses casos tem a ver com situações nas quais a vítima, em primeiro lugar, recorre a uma ONG ou a outro tipo de organismos e não, numa primeira etapa, não recorre à justiça. E com esse terceiro, é com quem vai fazer a denúncia, realmente. Nos casos de cidadãs paraguaias, que temos muitos casos de exploração sexual, foram acompanhados pelo Consulado do Paraguai. No entanto, deixou-se registrado como denúncia da vítima ou do familiar. Temos menor porcentagem de atuação policial e 12% de casos de ter começado por denúncias anônimas, com mecanismos, como que eu expliquei hoje, como um telefone que está determinado exclusivamente para a receptação desse tipo de recebimento desse tipo de denúncias. Temos indicadores que não estão presentes na resolução judicial. Podem ter estado na causa, mas não foram considerados pelo juiz no momento de resolver. Neste caso, o que vemos é que, sem nenhuma dúvida, depois da denúncia, se pediram tarefas de inteligência das forças policiais para verificar a situação denunciada. Não se agiu imediatamente com a denúncia, mas se requisitou uma prévia indagação da polícia para verificar os extremos e os da exploração sexual. Quanto à nacionalidade das vítimas, veremos que os casos judiciais são os que denominamos tráfico interno. Na maioria são de nacionalidade argentina e temos um alto percentual de nacionalidade paraguaia. No caso de 2010, que é o que estamos mostrando e levantando, houve só uma vítima brasileira. Chama atenção, ontem, na oficina de ontem, a Lohana explicou, ela trabalha numa ONG e tem contato direto com as vítimas. Chama atenção a quantidade de vítimas da República Dominicana. Não só da República Dominicana, sabemos também que há da Colômbia. No entanto, essas não estão refletidas em casos judiciais concretos. Depois tentarei explicar por que acredito que isso acontece. Estando incluído também casos de exploração de trabalho, veremos que do número de vítimas que foram verificadas, temos o maior percentual de vítimas, sem dúvidas, femininas, são de exploração sexual, e nos casos de exploração de trabalho, temos 2% de masculinos. Quanto à idade, a maioria das mulheres exploradas sexualmente são maiores de 18 anos, mas encontramos casos numa porcentagem considerável de vítimas menores. Aqui teremos um quadro de idades de acordo com a nacionalidade. Veremos que, na realidade, as menores são quase todas originais do nosso país, exceto 7 que foram de nacionalidade paraguaia. Todas as outras vítimas resgatadas eram maiores de idade. E quanto à modalidade de captação, de aliciamento, temos que primam, sem dúvida, o que estamos vendo
Isso estamos vendo, isso é 2010, em 2011 se mantém as tendências estatísticas, prima como modalidade de aliciamento o engano e o abuso da situação de vulnerabilidade.